Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Bem, irmãos, amigos, estamos de volta para mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Hoje vamos estudar a lição 11. Os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. Nós chegamos a um capítulo de Hebreus que é muito conhecido, o capítulo 11, o capítulo da fé, o capítulo dos heróis da Bíblia, que tem inspirado tantos, que tem sido até mesmo dramatizado, levado para as telas, e tem realmente sido uma bênção na vida de muitos, este capítulo 11 de Hebreus. Aqui o autor ele não trata nada fora daquilo que ele está trabalhando. Aqui exatamente ele vai introduzir os heróis da fé, os homens do passado, exatamente para servir de modelo, né, para servir de paradigma, de padrão para os cristãos, para os leitores, para a comunidade que ele estava escrevendo. Exatamente isso. Se essa comunidade estava dando sinais de enfraquecimento, estava voltando atrás, estava perdendo o foco, era hora dele mostrar que aquelas pessoas do passado, do Velho Testamento, os homens de Deus e mulheres de Deus que ele mostra aqui também, eles não vacilaram, eles não olharam para trás, eles deram um passo, eles caminharam sempre para frente. Então, por isso que ele vai trabalhar, mostrar aqui estas pessoas. E ele começa falando sobre a fé. Essas pessoas agiram assim porque elas tinham fé, elas demonstraram fé. E nós trabalhamos esse capítulo em 3 partes, 3 divisões interessantes para nós, e nós vamos ver isso. Eram pessoas humanas como nós, eram pessoas simples, mas pessoas que ousaram acreditar em Deus. Mesmo contra as evidências, contra tudo e contra todos, foram pessoas que abraçaram a chamada, a vocação, o plano de Deus para a vida delas. E isso fez a diferença. Não voltaram atrás, eles tinham o olhar na frente, eles tinham um foco. O autor vai chamar a atenção para isso. Veja como essa lição realmente é interessante, para nós hoje olharmos para esses modelos. Evidentemente, vamos falar aqui um pouquinho, você que é pedagogo, que é um instrutor, que é professor, coordenador, superintendente, deve ter isso em mente. Ninguém vive sem modelos, irmão, nós não conseguimos viver sem modelo. Se a gente não tem um modelo correto, a gente vai pegar o modelo errado. Mas a gente precisa de um padrão, de um paradigma a seguir. Isso na área relacional, na área cultural. Ninguém vive numa área neutra. Por isso que a Corrie ten Boom,
ela diz uma coisa interessante: se você não é um missionário, você é um campo missionário. Se você não evangeliza, você vai ser evangelizado. Então a gente precisa ter um modelo, um paradigma para seguir. Por que não seguir o exemplo de pessoas que acertaram? Para quem o cristianismo deu certo? Para que seguir o modelo errado? Eu fico, como pastor, às vezes fico sem entender como é que tem cristãos que usam as redes sociais, às vezes colocam, até ampliam modelos que fracassaram, colocam, compartilham algo que é contra a própria fé. Parece que eles estão desfocados. Eles não têm um modelo, estão à deriva. Não sabem quem está seguindo. E é preciso a gente ter cuidado com isso. Eu coloquei primeiramente a fé que gera confiança em Deus. Coloquei 3 exemplos aí. Quem? O sacrifício de Abel, o testemunho de Enoque e a confiança de Noé. Se você observar, essas pessoas exercitaram a fé que gera confiança em Deus. A Bíblia diz assim: Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício melhor. No livro de Apóstolos você vai encontrar, e até em outras literaturas, qual era a natureza desse sacrifício. Nós não vamos nos deter aqui. Mas a Bíblia diz que foi melhor o sacrifício dele. E ele fez isso por quê? Porque ele tinha fé. A Bíblia diz pela fé. Tudo nosso tem que ser pela fé. Tudo que vamos fazer é pela fé, pela confiança. O testemunho de Enoque, a Bíblia diz que pela fé ele alcançou um testemunho que agradava a Deus. Pela fé também. Então isso é importantíssimo, né? A história de Enoque, que até é usado como modelo no Novo Testamento. E a confiança de Noé. Deus chama Noé, anuncia que vai destruir o mundo, a terra, pelo um dilúvio. Ele acreditou nisso. Ele creu. O Novo Testamento vai dizer, Jesus fala da geração de Noé, diz que nos dias que ele iria voltar seria como os dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, se divertiam, era geração hedonista, imediatista, como essa de hoje. Veio o dilúvio, aí Jesus diz assim: eles não perceberam. Mas não perceberam por quê? Porque não viviam pela fé. A fé nos faz enxergar, a fé nos faz discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Tá bom? E depois ele fala, eu falo aqui na fé que faz ver o invisível. A obediência de Abraão. Olha, se há uma coisa que me impressiona em Abraão, é a sua chamada. Mora em Ur dos Caldeus, o berço da civilização, ali na Mesopotâmia. Deus chama ele, a graça se revela e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem mostrou ali. Aí a Bíblia diz: Abraão saiu sem saber para onde é que ia. Meu Jesus, meu Deus, que fera é essa? Sem saber para onde é que ia, o que o orientava, o que o guiava? A palavra de Deus só. Abraão andou em cima da palavra de Deus. O terreno que Abraão pisava era a palavra que Deus deu a ele. E nós devemos pegar isso como exemplo para nós. E o que eu coloco em Abraão é a obediência dele. A obediência, a fé o levou a obedecer. Meus irmãos, se a gente não tiver fé, nós não vamos obedecer pastor, não vamos obedecer a líder, nós não vamos ter autoridade superior, não vamos obedecer o chefe, não vamos, porque nós não temos referencial. Mas se nós temos um referencial, se a nossa fé ela é capaz de nos dominar, aí essa fé dirige a gente em diferentes áreas da vida. É importante a gente trazer isso, refletir sobre isso. Por que os cristãos estão na igreja? Porque exercitam fé.
Fé para confiar, para acreditar, né? Nós queremos apenas sublinhar esses aspectos aqui. A fidelidade de José. Olha só, José, no maior império do mundo daqueles dias. José já, de uma certa forma, até já prosperando ali. Mas ele é tentado. Mas ele é um jovem de caráter. Um jovem que vive os valores espirituais. Veja só, ele sabia que Deus o privava de alguma coisa. E ele fala isso. E ele é fiel. Quando é tentado, ele é fiel. E ele faz isso pela fé. Pela fé, ele faz até menção do êxodo. O autor vai chamar a atenção disso. Então José era um exemplo também, a fidelidade dele quando ele segue a palavra de Deus. Eu coloquei também a determinação de Moisés. O autor chama atenção aí para aquela vida de Moisés no palácio. Olha, ele tinha uma escolha, ele poderia viver aquela vida e escolher seguir a vontade de Deus, como de fato ele escolheu, e virou um peregrino. Teve uma vida, saiu do palácio para o deserto. Saiu de uma vida regalada para uma vida de lutas. Mas por que ele fez isso? Pela fé. É a fé que nos faz andar sobre as águas. É a fé que nos faz abandonar até a nossa comodidade para abraçar um projeto de Deus. Isso é importante. E aí, terceiro ponto, eu coloquei a fé que dá poder para avançar. Falei da ousadia de Josué, da coragem de Raabe e do heroísmo de Gideão. Está dentro da fé que dá poder para avançar. Observou? Eu tive alguns anos, na segunda vez que eu estive em Israel, eu fui pela Jordânia. Eu fui Monte Nebo, subi naquele monte que é ali no lado da Jordânia, para fazer esse trajeto de Moisés. E estive no monte, que é uma visão linda e panorâmica, quando ele viu a terra prometida. Lá de cima, que ele contempla, a gente vê o Mar Morto lá embaixo, a gente vê, de cara logo a gente vê Jericó, né? Aquele trajeto Josué fez. Ele viu a terra prometida, mas viu obstáculos também, né? E quando nós colocamos isso, a ousadia de Josué, é porque não era fácil a missão que ele tinha. Jericó era uma cidade bem guardada, guarnecida, mas ele teve a ousadia de acreditar em Deus. E a sua fé foi que fez as muralhas caírem, né? As muralhas desabarem, pela fé deste homem de Deus. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Veja como é importante isso. A gente precisa estimular isso no educando, no aluno, essa capacidade de acreditar, de crer. A fé, ela é simples. A coragem de Raabe. Raabe entra na linhagem do próprio Cristo, pela fé. Ela é aceita na comunidade do povo de Deus pela fé. Ela creu que o Deus dos hebreus era um Deus superior. Ela sabia dos comentários, ela creu e ela, pela fé, acolheu aqueles espias. Que coisa linda, coisa interessante, maravilhosa. Pela fé, Gideão também, aí com 300 homens, derrota exércitos inumeráveis em relação àqueles poucos que Deus escolheu para ficar com ele. Meus amados, é uma lição linda, os heróis da fé é um modelo para nós. Nós temos, evidentemente, muitos irmãos num passado não tão longe, que são exemplos
para nós. Nós temos literatura que fala de vários exemplos, dentro das suas tradições e confissões de fé, evidentemente. Nós temos, poderíamos citar vários. São pessoas que nos inspiraram. Os próprios fundadores da nossa denominação aqui no Brasil, né, que vieram para cá pela fé. O que traz dois jovens para cá, para um local, um Brasil, aí nós estamos falando de 1910, se não fosse a fé? O que os faz vir para cá com poucos dólares no bolso, se não fosse a fé? E darem suas vidas aqui e deixarem aqui hoje um movimento que é gigantesco, que nós fazemos parte desse projeto, foi a fé. Nós, pela fé, podemos fazer também a diferença. Que Deus em Cristo te abençoe com esta aula e você seja enriquecido pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.